Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Sim, o que eu queria saber, você que acompanha o Vasco desde moleque e tal, e a gente, obviamente, quando acompanha nesse nível de profundidade, a gente marca muito na nossa cabeça todos os pontos que fizeram o nosso time se destruir. Uhum. Eu não posso trombar com muitos dos caras aí que presidiram o Santos na rua aí, porque... Rueda? Eu não respondo por mim. Mas é o seguinte, brincadeira, gente, só pra descontrair, como só disse o Otávio, né? Só resenha. Daria no mínimo um xinguinho. Assim, não, imagina. Rueda, vai... Não, sou uma pessoa civilizada. O Ricardinho que gosta dele. Pois é. Cara, o que você colocaria, assim, para fazer um balanço mesmo, resumido, do que foram esses fatores mais preponderantes e importantes para que o Vasco saísse daquilo que a gente conheceu o Vasco e se tornasse esse Vasco que hoje é uma incógnita? Você consegue dizer? Eu acho que, assim, é bem complexo responder essa pergunta de uma maneira geral, assim, porque é uma série de fatores que já vem acontecendo há décadas no Vasco, de guerra política mesmo, de polarização política dentro do clube, né? Então, o Vasco parou muito no tempo, em termos estruturais, em termos de cartolas antiquados, né? E aí, a gente vai falar de Eurico Miranda, não tem como. O Eurico, enquanto ele era diretor de futebol e ele trabalhava mais nos bastidores do Vasco, ele era fundamental para o Vasco ter a força e ser catapultado como foi. Se você pega o próprio documentário que saiu no Globoplay dele, você consegue vislumbrar isso, assim, como ele foi um cara que, era ferrenho, apaixonado pelo Vasco e não media forças em federação, enfim, em fazer com que o Vasco tivesse seus direitos respeitados. Só que quando ele assume a presidência, acho que o grande ponto de chave ali é aquele lance do Nations Bank, né? Do Vasco Olímpico e tal, que o Vasco nas Olimpíadas de Sydney tinha centenas de atletas, era um negócio de 200 e tantos atletas da delegação do Vasco. Era atleta holandês, da natação era atleta do Vasco. Cara. O Vitor Belfort no UFC era do Vasco. A Adriana Beari-Schelder era Vasco. Gustavo Borges na natação era Vasco. O Goiama no ping-pong, tênis de mesa, era Vasco. Então ele ficou alucinado com isso do Vasco ser. E era um projeto realmente fodástico, assim. Você imagina, um clube... O Vasco tem isso na sua história, né? De vir do Remo, de ser um clube, que tem essa história social muito forte, de ser da periferia, de ser suburbano no Rio, mas de ter também os outros esportes, né? Os esportes olímpicos, o basquete, que foi, naquele ano, tinha um timaço, O time do Vasco de 2000 de basquete foi campeão mundial, E aí jogou com o San Antonio Spurs lá e tal, o time que tinha Charles Bird. Eu lembro, o Tim Duncan jogou esse jogo. Exatamente. O time de futsal do Vasco, eu lembro de ver alguns jogos em 2000, era Lavoisier, Schumacher, Manuel Tobias, era uma máquina, a seleção brasileira era o time do Vasco. Só que esse projeto... Tudo isso criado pelo Eurico, né? Tudo isso criado e idealizado pelo Eurico lá e outras pessoas do grupo político dele, mas que deu errado, porque o lance do banco lá implodiu, a grana parou de vir, etc. O Nations Bank, não sei se propriamente faliu ou alguma coisa parecida com isso. E aí o Vasco passou a dever todo mundo disso. Você imagina, o salário de todos esses caras era astronômico. O Vasco até hoje paga essa galera. Tudo assinado com o Vasco. Eu não sabia dessa história. Então a dívida do Vasco, ficou astronômica, um dos maiores devedores, uma das maiores dívidas do Brasil de clubes por conta desse período. Até hoje o Vasco deve aí dívidas trabalhistas e tal, dessa galera, que hoje em dia tá sendo tudo pago, certinho e tal, mas... Que, você imagina o novelo que isso não virou, né? Uma bola de neve gigante desde 2000. E aí, pós 2000, você vai vendo que o Vasco vai definhando até dentro de campo. Você vai vendo os times do Vasco começam a virar times patéticos e tal. Tem o período pós-Eurico ali, que é a tentativa do Roberto Dinamite, que era uma esperança do torcedor de ver um ídolo lá e tal, mas que também teve muitos erros administrativos. O Vasco até foi campeão no período, conquistou a Copa do Brasil. O Vasco cai na gestão dele, não é? Cai na gestão dele a primeira vez, isso aí. E aí tem o Rodrigo Caetano lá resgatando o Vasco e tal, montando o time que é o campeão da Copa do Brasil e etc. Mas também vira um problema muito grande de dívidas depois que é aumentada nesse período, né? Aí tem a volta do Eurico depois,
numa espécie de um golpe que acontece, né? Ele com o Campelo lá se juntam na hora H e da noite pro dia na votação, o Eurico surge como presidente do Vasco de novo, mesmo não tendo vencido a eleição. E aí o Vasco vira uma coisa de louco, assim, de problemas políticos, de guerra política mesmo, de 2, 3 grupos se degladiando nos bastidores. Porque a política do Vasco é muito complicada, assim, era uma política muito antiga de beneméritos, de votos, uma galera que fica ali meio que eterna, né? O torcedor do Vasco tem uma fala que é até os velhos da piscina, né? Os velhos da piscina de São Januário e tal. Quase todo clube tem essa merda. Que é né, a velho? galera que tá ali, que tem a cadeira cativa nas eleições do Vasco. Vão sempre poder eleger um cara forte, são 240 nomes contra 120, sabe? Nossa. Então, é uma parada que era difícil você conseguir tirar desse ideal muito antiquado, assim, sabe? E aí isso degringolou até a hora que falou, pô, não tem como mais, assim. O Vasco ficou na gangorra de desce, sobe. Teve a briga do Eurico com a própria Globo, o lance do SBT lá em 2000 também. Isso afetou o Vasco em negociações, a queda do Clube dos 13. O Eurico, porra, praticamente mandava no Clube dos 13. Então o Vasco estava sempre no topo ali da cadeia alimentar. Quando o Clube dos 13 cai, o Vasco perde essa força política também nos bastidores do futebol brasileiro. Essa série aí do Globoplay, até te falei pra você assistir, cara. Ela me causou uma espécie de... A forma como eles construíram ali a relatar os fatos que aconteceram, mas a forma da narrativa, de mostrar a figura do Eurico, você cria uma empatia por ele ali nos primeiros episódios, e depois, cara, você começa a odiar o maluco. É a tentação do torcedor do Vasco, cara. Que maluco, como que ele fez isso? Tá O ligado? Eurico no Vasco, ele é ame-o ou odeio, né? Então isso é muito ruim em qualquer viés que você for ver, né? Se você for ver qualquer viés político dentro do Brasil também, você tenha figuras assim, emblemáticas, que é ou ame-o ou odeio, isso é ruim pra caramba pra instituição de uma maneira geral, né? Porque fica polarizado, né? Nossa, cara. E foi isso que aconteceu no Vasco. Né?